Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Aplicando as propriedades dos limites, determine-o em limite de x² menos 4 sobre x² menos 3x mais 2, com o x tendendo ao número 2. Bem, antes de iniciarmos a aplicação das propriedades, nós vamos verificar qual seria um potencial resultado para este limite caso aplicássemos direto o x ao qual ele tende. Ou seja, nós temos aqui o limite com x² menos 4 dividido por x² menos 3x mais o número 2. E o x tende ao número 2. Substituindo então, aplicando então o x do limite, nós vamos ter inicialmente 2² menos o número 4 sobre 2² menos 3 vezes 2 mais o número 2. 2² é 4, menos 4 sobre 2² é 4, menos 3 vezes 2 é 6, mais o número 2. 4 menos 4 gera o número 0, sobre 4 menos 6, menos 2 mais 2, 0. Logo, nós temos 0 sobre 0, o que é uma indeterminação no contexto desse limite, que pode significar o seguinte: esse limite provavelmente existe, mas ele está, entre aspas, escondido. Então, nós vamos fazer uma busca por esse limite fazendo o seguinte: considere inicialmente o numerador composto por x² menos 4. Se nós lembrarmos que existe uma expressão que pode ser escrita como sendo a² menos b² e sua forma fatorada, representada por a menos b vezes a mais b, nós estaremos recordando aqui um produto notável, que será o produto da diferença pela soma de dois termos. E nós temos x² menos 4, que também pode ser reescrito como sendo 2². Fatorando, então, nós vamos obter a², ao se fatorar, gerará simplesmente o número a. Então, de a², a. De x², que assemelha-se ao a², nós teremos simplesmente o número x, menos o número b. Bem, 2² assemelha-se ao b². Do b², nós colocamos simplesmente só a base b. Então, do 2², somente a base 2 é que vai representar. E vezes o a, que já sabemos ser x, mais o b, que sabemos ser o número 2. Logo, já podemos começar a reescrever o nosso limite, fazendo então o limite de x menos 2 vezes x mais 2, com o x tendendo ao número 2. Agora, no denominador, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Nós vamos recordar que nós temos uma situação ou uma expressão polinomial quadrática ou de segundo grau nesse denominador, que de modo geral pode ser reescrito como sendo a² mais, ou melhor, nós podemos reescrever da seguinte forma: ax² mais b vezes x mais c, toda expressão igual a. Na forma fatorada, nós teremos a que multiplica x menos x' e que multiplica x menos x duas linhas. Então, como nós temos um denominador 1x² menos 3 vezes x mais c, e destacando o coeficiente a, representado pelo número 1, o b pelo 3 negativo e o c, nesse contexto aqui, é o número 2. Vamos melhorar a escrita aqui então. Então, número 2, então mais o número 2, e o c é o 2. Fatorando, nós vamos obter o a, que é 1, multiplicando x menos x', que desconhecemos, e vezes x menos x duas linhas, que também desconhecemos. Se utilizarmos a fórmula resolutiva para polinômios de segundo grau, conhecida por alguns também como sendo fórmula de Bhaskara, nós vamos ter x que vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b², menos 4 vezes o a e vezes o c. Toda expressão dividida por 2, que multiplica a.
Substituindo então agora os coeficientes, obteremos x que será igual a menos b menos 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, e menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Toda expressão dividida por 2 que multiplica a, 2 que multiplica 1. X então vai ser igual a menos e menos mais 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9, e menos 4 vezes 2, menos 8, sobre 2. X, então, vai ser igual a 3 mais ou menos raiz de 9 menos 8 é 1 meios. Então, x será igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, sobre 2. E vamos subdividir agora esta expressão em duas partes. Primeira parte, x' será igual a 3 menos 1 sobre 2. Ou seja, 3 menos 1 é 2, dividido por 2. X', então, será igual a 2 sobre 2, 1. E teremos também x duas linhas, que vai ser 3 mais 1 sobre 2. Ou seja, 3 mais 1 é 4 meios. Então, x duas linhas vai ser igual ao número 2. Agora que conhecemos x' e x duas linhas, retornaremos à forma fatorada e vamos escrever x² menos 3x mais 2 igual a 1 que multiplica x menos x' é x menos o número 1. X menos x duas linhas será x menos o número 2. E agora esta expressão substituirá a expressão anterior, x² menos 3x mais 2. Escrevendo então, teremos x menos 1 vezes x menos 2. Na sequência, podemos realizar simplificações, ou seja, dividir nesse nosso polinômio numerador por x menos 2 e denominador também por x menos 2. Como consequência, o nosso limite ficará assim representado. Limite de x menos 2 dividido por x menos 2 gerará x mais 2 sobre x menos 1, com o x tendendo ao número 2. Pois bem, agora nós podemos ir em busca das propriedades, ou de algumas propriedades que irão nos servir aqui no cálculo desse limite. E nós vamos agora recordar algumas dessas propriedades. Considere então o limite de uma função f de x. Uma função contínua, f de x, com o x tendendo ao número real a. E o limite de outra função contínua, g de x, com o x também tendendo a a. Numa primeira propriedade, seria a seguinte: o limite dessa função f de x dividida por g de x, em que x tende a a, pode ser reescrito como sendo o limite, vamos só melhorar um pouquinho aqui a escrita, como sendo o limite de f de x, com o x tendendo a a, dividido pelo limite de g de x, com o x tendendo a a. Ou seja, o limite do quociente de duas funções será o quociente do limite dessas funções tendendo ao mesmo número. Vamos então aplicar a propriedade? Nós temos limite de x mais 2 sobre x menos 1, dividido por, na verdade, com o x tendendo a 2. Reescrevendo a propriedade, separando aqui a divisão, vamos ter o limite de x mais 2, com o x tendendo ao número 2. Agora sim, dividido por limite de x menos 1, com o x tendendo a 2. Agora vamos recordar mais duas propriedades que poderão nos servir. Uma delas, a segunda, diz o seguinte: se tivermos o limite de uma função f de x, mais ou menos uma função g de x, com o x tendendo ao número a, podemos reescrever esse limite como sendo o limite da função f de x, com o x tendendo a, mais ou menos o limite da função g de x, com o x tendendo a. Ou seja, o limite da soma de duas funções será a soma
ou diferença, né, do limite dessas funções. E temos também uma terceira propriedade, que é a seguinte. Se nós tivermos o limite de uma constante real com o c pertencente ao conjunto dos números reais e x tendendo a será o próprio c, ou seja, o limite da constante será a própria constante. Vamos agora aplicar essas novas propriedades que enunciamos. Então, nós temos o limite de x mais 2, que vamos reescrever como sendo o limite de x mais o limite de 2. Em ambos os casos, o x tende a 2. Dividido por, nós temos x menos 1, então vamos escrever limite de x menos o limite do número 1, com o x tendendo a 2 também nos dois casos. Agora nós aplicaremos o limite, ou seja, limite de x quando x tende a 2, vamos escrever aqui o número 2, mais limite de 2, bom, 2 é uma constante, e o limite da constante é a própria constante 2. No denominador, o limite de x quando x tende a 2 é o número 2, menos, e nós temos o limite de uma constante 1 quando x tende a 2. O limite da constante é a própria constante, ou seja, o próprio número 1. 2 mais 2 no numerador gerará o número 4, sobre 2 menos 1, que gerará o número 1. E 4 dividido por 1 será igual a 4. E agora, de modo formal, nós podemos dizer, então, que o limite de x² menos 4 dividido por x² menos 3x mais 2, com o x tendendo a 2, será igual a 4. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!